Fala, tropa! Fluminense vence no Vitória com aquele sufoco no final desnecessário de sempre, né? Renato Gaúcho fez algumas substituições no mínimo duvidosas e a não entrada de alguns jogadores ainda fica um pouco questionáveis, como por exemplo a não entrada do John Kennedy. Mas o que importa é 3 pontos no jogo de hoje. Fluminense consegue voltar a vencer no Brasileiro, apesar de algumas coisas estranhas nessa partida, numa expulsão bizarra e completamente desnecessária do Igor Rabelo, mas eu vou falar sobre tudo isso que aconteceu no jogo com mais calma. Antes, para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, seja muito bem-vindo ao canal lá, Tropa do Flusão. Já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu postar e vambora, vamos falar sobre o jogo. Primeira coisa que eu vou falar aqui é a escalação. O Renato ele veio para esse jogo com um time... Não é exatamente um time reserva, é uma mistura, tá? É um time misto. Veio com Guga, Ignacio, Igor Rabelo, Fábio no gol, como sempre. Lateral esquerda foi o Fuentes, meio de campo com Otávio, Hércules e... não me lembro quem foi o outro meio campista, já daqui a pouco eu vou lembrar. Ataque com Canóbio, Germancano e Kevin Serna. O outro meio campista foi o Lima, tá? Eu esqueci do Lima, perdão. Mas enfim, esse foi o time que o Fluminense começou o jogo. Cara, o Fluminense, assim, vamos lá. O jogo, ele foi, no geral, não foi um jogo tão bonito, mas eu não vou falar disso agora, tá? O jogo começou com bastante faltas. Nos 30 segundos de jogo já teve uma falta a favor do Fluminense, que o Canóbio cobra na barreira e não dá em nada. Mas, de qualquer forma, já nos primeiros minutos o jogador do Vitória já tomou um amarelo. Então, assim, comecinho do jogo, o jogador do Vitória toma amarelo, depois ele faz uma falta no Lima, ele com o braço alto, acerta uma cotovelada no olho do Lima, mas não tomou o segundo amarelo. Mas não demorou muito para o jogador do Vitória tomar o segundo amarelo e ser expulso. Com isso, o Fluminense ficou boa parte, ou assim, deveria ter ficado quase o jogo todo, quase um tempo e meio com um jogador a mais. Mas aí vem o Igor Rabelo. E o Rabelo, que já tinha feito falta, vem fazendo algumas faltas. Até assim, olhando da primeira vista, não sei, vou olhar o lance depois de novo, mas olhando à primeira vista, eu até acho que o lance do Igor Rabelo da segunda amarelo não foi para amarelo. Mas de qualquer forma, falta, o Igor Rabelo tomou um segundo amarelo e foi expulso. Mas antes da expulsão do Igor Rabelo, o Fluminense, enquanto ainda tinha um a mais, faz o seu primeiro gol. Um golaço do Hércules, tá? Aquela chapada na bochecha da rede. O Fluminense teve uma superioridade, conseguiu atacar no período que esteve com um jogador a mais. Isso é bem importante. Até o Cano conseguiu uma boa finalização e foi a única coisa que o Cano vai fazer no jogo, tá? Eu já vou falar mais sobre o Germancano, mas a única coisa que o Cano vai conseguir fazer boa no jogo é uma boa finalização, que ele manda a bola na trave. Depois disso, ele desaparece, ele some completamente. Assim, exclui do jogo. Logo após a expulsão, o Renato ele vai vir com 2 substituições interessantes, tá? Na hora eu nem soube que os 2 meninos entraram, o Lavega e o Lescano, eles vão entrar juntos. Eu nem soube que os 2 entraram ao mesmo tempo, porque a transmissão, se vocês viram pelo Premiere, ficou sem som. Então não tinha narração. Teve um período que ficou sem som nenhum, teve um período que ficou só a voz da torcida. Então eu não sabia nem que os 2 tinham entrado, só vi, acho que foi o Lavega entrando, não tinha visto o Lescano. Renato ele vai mexer no time, ele tira o Serna e tira o Lima e coloca o Lavega e o Lescano. Achei que eles fizeram uma boa partida. Dito isso, não entendo por que eles não vinham jogando. Beleza? Não entendi por que eles não vinham jogando. Achei boa a partida dos 2 meninos. E agora, golaço do Hércules, voltando como eu já tinha falado. Hércules faz o primeiro gol e único gol da partida. E depois vem a expulsão do Igor Rabelo. Com a expulsão do Igor Rabelo, o Lescano, que não jogava há sei lá quantos meses, sai no intervalo. Essa expulsão foi no finalzinho do primeiro tempo, o Lescano sai no intervalo. Então assim, cara, o moleque tava jogando na moral, recebeu sua oportunidade, aí o Igor Rabelo faz cagada e o moleque é substituído. Enfim, o moleque foi substituído e o Lavega continua em campo, tá? Agora, vamos lá. Falar aqui sobre Germancano. Eu já falei do Germancano algumas vezes. O Germancano naquele período ali, quando a janela de transferência estava aberta, que o Germancano fez 2 gols, ele tinha voltado a marcar gols e tudo mais, mas o Germancano agora voltou ao que tem sido normal já desde o início do ano, tá? O Germancano entra em campo e não faz muita coisa, não agrega muita coisa. Teve uma finalização boa, que foi na trave, poderia ter sido um golaço, não fez.
e depois o Germancano some. O Germancano, boa parte do jogo ele para no meio de campo. Cruzamentos para a área que não chegam no Germancano, até porque, bom, o Cano, não sei se vocês sabem, o Cano ele não é alto. Então cruzamento no alto ele geralmente não ganha. Germancano não fez nada, foi completamente nulo no jogo, tá? O Germancano tava mal, não tava conseguindo dominar a bola, fazer um pivô direito. E o Renato deixou o Germancano 90 minutos em campo. Agora eu pergunto, por quê? Qual o motivo? Qual a causa do John Kennedy não jogar? Qual é o problema que, sei lá, que o Renato tem com o John Kennedy? Por que o John Kennedy não jogou? Alguém me explica por que o John Kennedy não jogou? Cara, não é possível que o moleque seja tão horrível assim. Não é possível. Ele não tem a chance de jogar nem 20 minutos, sei lá, 30 minutos. Ele não entra, o John Kennedy não entra. Ele só entra quando falta 5 minutos para o jogo acabar, 10 minutos, e não tem tempo para mostrar praticamente nada. Enfim, John Kennedy mais uma vez não entra. Germancano mantido até o final e não acrescentou muita coisa no final do jogo, até porque o Fluminense começa a se defender, com outra substituição que o Renato vai fazer posteriormente, que é a substituição de colocar o Bernal no lugar do Hércules. O Hércules seria o jogador, o volante mais avançado, que estava ajudando ainda alguma criaçãozinha ou outra, quando o Fluminense conseguia criar, que estava feio para criar, estava bem ruim, tá? Ele vai lá e tira o Hércules e deixa ali o Otávio, e bota o Bernal. O Fluminense começa a retrancar. O Fluminense começa a retrancar, toma aquela pressão no final, aquele desespero, e aí eu vou ter que falar do Fábio mais uma vez. Que não é novidade nenhuma, que o Fábio faz milagres, e dessa vez fez pelo menos uns 3 milagres para salvar o Fluminense. E foi tipo, na sequência, o Fábio foi 3 defesas para salvar o Fluminense pela retranca e pela falta de marcação. Teve um lance, cara, que um jogador do Vitória, que eu não vou saber quem foi o jogador, não me lembro agora, ele cabeceia no meio de 4 jogadores do Fluminense. Bola aérea tem sido um problema já há muito tempo no Fluminense, que ainda não foi corrigido. Com o Thiago Silva tá em campo, é óbvio que esse problema diminui, porque o Thiago Silva organiza ali o sistema defensivo. Mas quando não temos Thiago Silva, Deus nos acuda. Aí a bola aérea é uma várzea, tá? No Fluminense. Enfim. Agora, Lavega mantido em campo e ele vai fazer um gol no final. Gol esse que foi um golaço. Ele vai sair de cara com o goleiro, vai dar um porradão pro gol. O goleiro não conseguiu chegar, foi um golaço do Lavega e tava anulado. Ele tava à frente, tava anulado. E eu pergunto pra vocês aqui na sinceridade, na humilde sinceridade, vocês acham que se fosse o Soteldo ali no lugar do Lavega, ele faria aquele gol, mesmo que o gol tenha sido anulado, tá? Eu sei que o gol foi anulado, o jogo foi 1-0, o Fluminense venceu só por um gol. Mas se fosse o Soteldo ali no lugar do Lavega, ele faria aquele gol? Deixa aí nos comentários, pode falar, eu não vou falar nada, só vou deixar essa pergunta aqui no ar pra vocês, tá? Enfim, Lavega fez o gol, o Fluminense conseguiu segurar o resultado, num sofrimento absurdo, como tem sido a maioria dos finais de jogos do Fluminense. O Fluminense consegue segurar o resultado, consegue os 3 pontos no Brasileiro, ganhando vitória fora de casa. Agora, próximo jogo do Fluminense aí contra o Lanús, tendo que reverter um placar de 1-0 num jogo contra o Lanús que a gente não precisava ter perdido de 1-0, né? Que o Lanús fraco, o Fluminense bobeou, tomou um golzinho, tendo que reverter no Maracanã. É impossível? Não, é completamente plausível. Agora, Lanús vai vir retrancado. Fluminense, força máxima. Qual vai ser a escalação do Renato? Eu já imagino que seja a escalação de sempre, tá? Provavelmente com 3 volantes. Renato pode me surpreender muito e vir com o Lúcio Acosta, mas eu acho que vai ser com os 3 volantes sempre, e a gente espera que o Fluminense consiga marcar mais de 2 gols para poder passar direto sem ter que ir para pênalti, né? Enfim, rapaziada, é isso. O Fluminense venceu 3 pontinhos no Brasileiro e que consiga se classificar na Sul-Americana e que eu venha trazer vídeos aqui para vocês com boas notícias, né? Enfim, é isso. Se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. E ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu postar. E é isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Valeu, falou e eu fui.